carta de João, nesta que tem sido a nossa série intitulada Deus é a Luz. Estamos no capítulo de número 3, um capítulo que tem muito falado, muito enfatizado em relação ao amor. Eu peço perdão aos irmãos, mas estou com uma certa inflamação na garganta e daí estar com esta voz assim esquisita. Ok. Estão a dizer que se alguém se quiser sentar aqui mais à frente, tem lugares vazios aqui à frente. Fiquem à vontade para se sentarem mais aqui para a frente. Mas como eu estava a dizer, estou com uma ligeira inflamação na garganta, então estou assim, hoje com esta voz de cantor de soul music. E então, amados, vamos então hoje estacionar entre os versículos 16 e os versículos 18 do terceiro capítulo da primeira carta de João. Antes mesmo então de fazermos a introdução, fazermos a leitura e de seguida a exposição da palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio que é estarmos aqui na tua presença, te agradecemos o privilégio que é nós nos podermos aproximar da tua palavra, te agradecemos o privilégio que é podermos abrir a ti os nossos corações, saber que tu nos conheces melhor do que ninguém, tu nos conheces melhor inclusive do que nós mesmos, tu sabes e conheces as nossas necessidades, as nossas ânsias, os nossos sonhos e desejos e acima de tudo tu sabes os planos de bênção que tens para as nossas vidas. Ajuda-nos e capacita-nos, Senhor, a nós verdadeiramente entregarmos-te a rédea das nossas vidas, a verdadeiramente confiarmos o nosso caminho e a confiarmos que em Ti, independentemente do que aquilo que nós tenhamos que passar, nós somos já mais do que vencedores. Por meio daquele de Ti que nos amaste, Senhor, e entregaste aquilo de mais precioso que tinhas, que era o Teu próprio Filho, para nos resgatar das trevas, Senhor. Nesta manhã, então, em que nos debruçamos sobre esta palavra, sobre a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Tem compaixão e misericórdia de nós e fala, ó Deus, aos nossos corações e não nos deixe sair daqui esta manhã os mesmos que entramos. Senhor Deus, que Tu tenhas a alegria em estar aqui, passear no nosso meio e que Tu nos possas tocar, conduzir, orientar, que verdadeiramente Te entreguemos o nosso coração e, sendo Teus filhos, vivamos uma vida de acordo com a identidade que alcançamos junto de Ti. Tudo isto nós Te pedimos, tudo isto nós Te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo Amém. Então, amados, neste terceiro capítulo, nós já temos estado nele nas últimas semanas, já há algumas semanas que estamos no terceiro capítulo da primeira carta de João e temos visto que é um capítulo que fala bastante no tocante ao amor e, acima de tudo, ao nosso amor uns para com os outros. É algo que nós temos visto que tem sido notório. Por exemplo, eu ia convidar-nos, ou melhor, vou convidar a que nós leiamos, neste caso, o capítulo desde o início para não apanharmos assim o bonde andando, como costuma dizer lá no Brasil, não apanharmos o comboio já a caminho, mas que nós possamos perceber, porque novamente a palavra do Senhor tem que ser entendida sempre dentro do seu contexto. Um texto fora do contexto, ou tirado do contexto, pode virar muito facilmente pretexto e normalmente para heresias. Então vamos, dentro do contexto, ler este terceiro capítulo e logo a seguir vamos ler então do 1 ao 18 e eu vou fazer em particular a exposição então do 16 ao 18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, como habitualmente lemos aqui na igreja, na versão Almeida século XXI. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo,
assim como ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Agora os 3 versículos da pregação de hoje. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Até aqui a palavra do Senhor. Então nós podemos ver que ao longo de todo este capítulo, ele vai enfatizar 2 aspectos. Vai fazer este grande contraste entre quem é filho de Deus e quem não é. E diz claramente que quem não é filho de Deus é filho do diabo. Sei que pode parecer forte, pode soar forte, mas é a palavra de Deus. E quem sou eu para tentar alterar alguma coisa na palavra de Deus? Mas então diz exatamente isso. Depois, por outro lado, diz também a forma como nós conhecemos quem é filho de Deus, e a tónica, ou seja, a ênfase que faz é o quê? É no amor. Essa é a ênfase. E não é só interessante que ele faz ênfase no amor, mas o amor a quem? Ao próximo, mas em particular no texto. Aos irmãos. Várias e várias vezes ele vai repetir. Quem ama o seu irmão. E não ama o seu irmão como Caim. Atenção, que matou o próprio irmão. Mas, e novamente, como eu já tenho falado, porque será que tantas e tantas vezes nós podemos encontrar, por exemplo, só neste pequeno trecho, várias repetições à necessidade, vários convites, várias exortações a que nós amemos os nossos irmãos. Porquê tanta ênfase? Porquê tanta repetição? Se fosse fácil, não tinha que repetir. Se fosse algo de que era um dado adquirido, não era necessário enfatizar. Mas porque é um desafio que nós temos. É um desafio diário que nós temos. Mas ao mesmo tempo é o caminho que exemplifica, ou melhor, é o caminho de quem é filho de Deus. Como eu tenho vindo a falar nas últimas semanas, se foi o próprio Senhor que escolheu cada um de nós para pertencer à sua família, quem sou eu para torcer o meu nariz e dizer não, aquele irmão não. Aquele é muito complicado, pá. Aquele é muito complicado. Como é que eu vou aturar esta pessoa assim e vou conviver com ela e vou amar esta pessoa? Como é que eu vou amar esta pessoa tão complicada? E eu volto a dizer, prepara-te, é preferível amar já, porque só vais ter que aturar essa pessoa por toda a eternidade. Então é bom que a gente já aprenda a dar-se bem uns com os outros, porque só vamos passar uma eternidade inteira juntos. Então é um desafio, porque sim, todos nós temos as nossas personalidades diferentes.
Todos nós temos os nossos gostos diferentes. Todos nós gostamos, novamente, passa a redundância, de coisas diferentes, agimos de formas diferentes, interpretamos muitas vezes as situações de formas diferentes. Mas acima dos nossos gostos, acima das nossas interpretações, acima dos nossos sentimentos, nós temos e somos chamados, à luz da palavra de Deus, a nos amarmos uns aos outros. Não sei se vocês se lembram aquela ilustração, e não quero falhar na repetir esta ilustração, que um pastor conta que um dia um irmão chegou ao seu escritório e disse: pastor, eu não amo mais a minha esposa. Desculpe, mas eu não amo mais a minha esposa, não tenho volta a dar. E o pastor disse: não, mas irmão, na palavra do Senhor, a Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas. Então tu tens que amar a tua esposa. Não, mas eu não amo, eu já saltei fora, já estou longe dela, já nos separámos, eu não amo a minha esposa. E o pastor disse assim: ok, então ama, a Bíblia também nos manda, amai os vossos irmãos. Então ama a tua esposa como tua irmã na fé. E ele diz: não, mas ela nem sequer é salva, ela nem sequer minha irmã em Cristo é. E o pastor disse: ok, mas a Bíblia também diz: amai os vossos inimigos. Então, se tu consideras a tua esposa o teu inimigo, ama a tua esposa como teu inimigo. Mas tu tens que amar, ponto final. E é interessante, sim, e é um facto. Há uma diferença, e é claro, há uma diferença entre amar e gostar. Há uma diferença entre amar e gostar. Por exemplo, da mesma forma como o próprio Senhor Jesus, como eu acabei de dizer, disse para nós amarmos os nossos inimigos, e ele, no contexto, ele explica: façam bem a quem diz mal de vocês. Bem digam, orem por eles. Digam bem deles. Tratem-nos bem. Se eles tiverem fome, alimentem-nos. Se eles tiverem sede, deem-lhes de beber. Porque ao fazerem isso, vocês vão como que amontoar brasas em cima da cabeça dele. Porque a pessoa vai ficar: então como assim? Então trato mal a esta pessoa trata-me bem? O que é que está aqui a passar? Isso vai confundir as pessoas, vai causar um incómodo às pessoas. Por sua vez, também a palavra diz para nós pagarmos o mal com bem. Não o mal com o mal, mas pagarmos o mal com bem. Novamente, o gostar de alguma coisa ou gostar de alguém, nós não escolhemos muitas vezes até de quem é que a gente gosta. A questão de gostar, às vezes funciona como um interruptor em nós. Por exemplo, nós, quantas vezes nós já conhecemos uma pessoa e logo no primeiro dia: epá, parece que eu conheço aquele indivíduo há não sei quantos anos, pá, eu gosto daquela pessoa. Às vezes pode ser mais fácil ou mais difícil gostar de alguém. E, novamente, gostar tem a ver com gostos. Há pessoas aqui que gostam de comer batatas, outras que não gostam de comer batatas. Há aqui pessoas que gostam de comer arroz, outras não gostam de comer arroz. Então o gosto é uma coisa muito particular e muito pessoal, e que às vezes é aquela coisa que é tipo um interruptor em nós. Agora, o amor é uma decisão. O amor não é um mero sentimento. O amor não é uma mera afeição. O amor não é uma mera paixão. Amor é uma decisão. É a decisão que nós temos de agir em forma de bênção, agir em ato de bênção, em ato de benefício de quem é o objeto do nosso amor. Mesmo que essa pessoa seja muito amarga. Novamente, se nós pensarmos novamente exatamente um inimigo nosso que nos esteja a tratar mal, naturalmente que nós não vamos assim conseguir gostar daquela pessoa. No entanto, a Bíblia manda-nos tratá-la com amor. Manda-nos orar por essa pessoa. Manda-nos investirmos para o bem daquela pessoa e deixar a questão da vingança com Deus. Mas, novamente, isso não quer dizer que nós vamos ser obrigados a gostar daquela pessoa. Muitas vezes não vamos gostar. Nós não conseguimos produzir assim do nada gosto em nós. Agora, amor é um mandamento. É uma ordem. Se amar fosse um mero sentimento, nós viramos para Deus: ó Deus, eu não consigo. Eu não consigo gostar daquela pessoa. Então, se eu não consigo gostar daquela pessoa, como é que eu a vou amar? Só que aí é que está. Amar não é um mero sentimento. É a decisão. É uma decisão de nós agirmos em benefício, em bênção, em prol de algo, ou em prol de alguém. Então, por isso é que o amor, e, por exemplo, o amor no contexto da igreja, ou o amor no contexto de um casamento, não pode terminar.
Não pode ser desculpa nunca para nós. Porque é uma decisão. Eu é que escolho se vos amo ou se não vos amo. Eu é que escolho isso. Então, se eu disser o meu amor para convosco acabou, foi porque eu decidi desligar o interruptor, neste caso, do amor em relação a vocês. Porque eu decidi parar de agir em ato de bênção para convosco. No entanto, novamente, como eu estou a dizer, é uma decisão. Por isso é que dentro do contexto de igreja, que nós misturamos, e que é suposto que nós misturemos, pessoas de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de vários povos, línguas, tribos e nações, tudo numa só família. Se na nossa família biológica há problemas, não vai haver problemas no seio de uma família tão dispar, que é como assim uma manta de retalhos. Sim, naturalmente que vão haver problemas. No entanto, o que é que tem que ser colocado acima dos problemas? O amor. O nosso amor uns pelos outros. O nosso amor uns pelos outros. Por isso é que eu já chamei várias vezes a atenção àquela música do Asaf Borba, que tem uma letra muito séria, aquilo que a gente está ali a dizer. Que é uma letra, sim, que reflete aquilo que é os ensinamentos das Escrituras. Mas quando nós estamos a dizer, na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor, por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Parece assim um hino muito vitorioso, assim, mas e então? E na prática? Na prática nós estamos a pagar o preço, na prática nós estamos realmente a lutar para amar os nossos irmãos? Mesmo quando o irmão passou no corredor e pisou-nos o calcanhar, ou pisou-nos o pé sem querer, muitas vezes até foi sem querer. Então tem que ser, é uma decisão da nossa parte. Nós é que escolhemos se amamos ou se não amamos. Por isso é que, por sua vez, o primeiro mandamento, amai o Senhor de todo o nosso coração. Então, nós somos convidados, neste caso, não somos só convidados, somos ordenados, mandatados a amar o Senhor. E por isso é que nós continuamente vamos estar, vai ser aquela briga entre o Espírito de Deus que em nós habita e a nossa carne que ainda nos quer puxar para o pecado, para nós deixarmos de nos focar e enredar nas coisas meramente do aqui e do agora e que aqui ficam, e que verdadeiramente amemos o Senhor. Verdadeiramente amemos e busquemos o Senhor em primeiro lugar. Porque o que nos é natural, tem a ver com o que busca para a nossa carne, para a nossa natureza, não. A gente quer o nosso umbigo. O nosso Deus é o nosso umbigo. Por isso é que muitas vezes é fácil, ou tem sido muito fácil, se vender aquelas versões do Evangelho, porque quando eu digo versões é porque não são o Evangelho de Jesus, aquelas versões do Evangelho do Deus Pai Natal, ou Deus Papai Noel, não é? Que é tipo, Deus só quer realizar os teus sonhos. Ou melhor, Deus gênio da lâmpada. Deus só está preparado para realizar os teus sonhos. Deus quer realizar os teus planos. Deus só quer ter um relacionamento contigo. Como se fôssemos nós a última batata frita do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto. E nós, por um lado, se for preciso, cantamos que o Senhor é soberano, mas depois diz, não, Deus vai realizar é o que eu quero. O que eu quero é que é a última palavra. Eu é que sou soberano. Aquilo que eu decidi, aquilo que eu planeei, não, isso é que se vai cumprir. Isso calhou muito bem para Jonas. Para Jonas foi muito bom. O Senhor disse, vais para Nínive. E Jonas, eu vou para a Espanha. E Deus disse, não, tu vais para Nínive. E ele disse, não vou. Afinal das contas, o que é que aconteceu? Foi que Deus realizou os sonhos e os planos de Jonas, não foi? Não, Jonas foi para Nínive. Ponto final, parágrafo. Deus é Deus. Nós somos criaturas suas. Somos seres humanos. Deus é que é soberano. Por isso deve ser real quando nós oramos e, por exemplo, na oração, o modelo do Senhor Jesus, o que é que Ele nos ensina? Senhor, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. No céu, os anjos na presença de Deus, o que é que eles fazem? Eles obedecem à risca à vontade de Deus. Então, quando nós estamos a dizer aqui faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, é aquela ideia de que nós nos queremos submeter à vontade de Deus. Nós queremos que os planos da nossa vida sejam realmente os planos que Deus tem para nós. Que os sonhos que povoem a nossa mente devem ser os planos que Deus quer realizar nas nossas vidas. Por isso é que
o Salmo também diz, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E a ideia também de nós, não é? Deleita-te no Senhor, o que é que diz depois? E Ele concederá os desejos do teu coração. Qual é que é o primeiro passo? Que o Senhor é que seja o nosso maior motivo de afeição. Que o Senhor seja o nosso maior amor. Ao o Senhor ser o nosso maior amor, aquilo que nós vamos querer vai ser conforme a sua vontade. Aquilo que nós vamos desejar vai ser o que Ele quer realizar nas nossas vidas. E então Ele vai fazer aquilo. Não é, eu vou-me deleitar no Senhor para que depois Ele me dê um Ferrari. Não, isso é exatamente, é claramente um princípio idólatra. É um princípio que está ao contrário. Não, o nosso foco tem e deve ser o Senhor. Algumas palavras interessantes, por exemplo, voltando ao versículo 16, diz o quê? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Epá! Então não era só para a gente amar? Agora eu sou chamado a dar a minha vida pelos irmãos? Mas eu não os conheço de lado nenhum. Vou dar a minha vida pelos irmãos. E é interessante nós vermos algumas passagens bíblicas, ou lermos, melhor, deixar de vermos uma em particular, que fala um bocadinho, em que Jesus fala um bocadinho sobre isso. Em João 15, 12 a 17, é muito interessante aquilo que diz. Em João 15, 12 a 17. O Senhor Jesus fala com os seus discípulos. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E continua: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhes pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então isto é como se fosse um ciclo inquebrável. Se nós queremos que o Senhor atenda às nossas orações, há uma, temos de estar de bem com os nossos irmãos. De bem, a começar pela nossa própria casa, e de bem com os nossos irmãos. Depois, ao estarmos de bem com os nossos irmãos, ao estarmos a amar-nos uns aos outros, ou por um lado nós somos alertados que é assim que as outras pessoas vão realmente reconhecer que nós somos filhos de Deus, que nós somos pessoas diferentes, que nós temos uma mensagem válida para anunciar. Porque como é que vai ser que alguém descrente vai entrar no nosso meio e vai ver o pessoal à turra e à massa, como aqui que se costuma dizer, o pessoal a insultar-se uns aos outros, costas viradas uns aos outros? Como é que alguém se vai converter ou vai querer sequer ouvir falar do que é que nós tínhamos para lhe apresentar, se depois na nossa vivência nós não cumprimos aquilo que o nosso Senhor nos mandou? Então, nós temos que amar-nos uns aos outros e, por sua vez, nos alerta de que o Senhor vai realizar aquilo que nós pedimos no seu nome. Porque, novamente, nós vamos estar em sintonia com o Senhor. Vamos estar em ligação com o Senhor. E o Senhor vai verdadeiramente conduzir os nossos corações a que nós oremos e peçamos aquilo que Ele quer realizar no nosso meio. Por mais incrível que pareça. Por mais incrível que pareça. Porque se realmente nós queremos e buscamos ver as maravilhas do Senhor a acontecerem no nosso meio, se nós realmente queremos ver milagres da parte do Senhor a acontecer no nosso meio, tudo tem que estar ligado com o amor e a comunhão com Ele e uns com os outros. Não adianta a gente, lá está, achar que não, isto é cada um por si, isto cada um vai buscar o Senhor, cada um que se safe, cada um que lute por si, porque eu quero, é o meu bem bom. E o que interessa é o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus muitas vezes vai ser espelhado pelo meu relacionamento com os outros. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Não há para dissociar uma coisa da outra. Se nós verdadeiramente, se nós amamos o Senhor, nós temos que amar-nos uns aos outros.
Isso vai ser a forma como isso vai demonstrar, ou melhor, como iremos demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Outro aspecto muito interessante é nós pensarmos aquilo que é a palavra compaixão no grego. É muito interessante que a palavra que em muitas passagens do Novo Testamento é traduzida como compaixão e como misericórdia é a palavra spanknon, que literalmente significa, sabem o quê? Entranhas. Tripa. Ou seja, é literalmente o que é que nós sentimos, ou melhor, onde é que nós sentimos quando apanhamos um susto? É no ventre. O que é que por norma nós dizemos que se está a remexer quando nós estamos apaixonados? Também é a barriga. Quando nós estamos nervosos. A barriga. Então é literalmente, quando, por exemplo, muitas vezes aparecia amai-vos com amor entranhável. Nas versões mais antigas era traduzido assim: amai-vos com amor entranhável. É literalmente amai-vos com o amor das entranhas. É no sentido de que vocês, ao estarem a lidar com as outras pessoas, se realmente estão a agir de compaixão, vocês vão sofrer com a pessoa e vão se alegrar com a pessoa. Literalmente, as vossas entranhas, ao verem a situação complicada do irmão, vocês vão se condoer como ele se está a condoer. Ou quando ele está alegre, vocês também se vão alegrar com a alegria dele. É literalmente algo que tem reação física, literalmente amor genuíno. Realmente estar junto com alguém. Por isso é que nós temos que ligar as coisas e perceber. Quando ele diz alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, não é meramente uma coisa superficial, uma coisa emocional. É uma coisa que tem, lá está, reações práticas na nossa vida. Como ele vai continuar a dizer, tem que ter ação prática, tem que mexer contigo. Tu não consegues estar ao pé de alguém que, por exemplo, que descobriu que tem um filho num caso terminal e virar lá, ok, eu vou orar por ti, tudo bem, tal, a gente vai orar por ti, tal. E passamos assim, tipo, pela crista da onda, o nosso irmão ali a sofrer profundamente, a gente surfa a onda do, ok, eu vou orar por ti, não há problema. Não! Nós temos que estar com a pessoa, temos que chorar com a pessoa, temos que ouvir a pessoa, temos que literalmente nos condoer. É isso, compaixão. De que a paixão do outro também seja a minha paixão. Ou, neste caso, o sentimento do outro passa a ser também o meu sentimento. Amor implica isso. É pagar o preço. É pagar o preço. É muitas vezes estar até tarde com um irmão que está a passar numa situação complicada e depois for preciso acordar cedo para estar com outro irmão que está a passar numa situação, se calhar, alegre. É literalmente nós partilharmos as alegrias e as tristezas uns dos outros. De literalmente nós partilharmos as vidas uns com os outros. E literalmente lutarmos uns pelas causas dos outros. Por isso é que no versículo 17 o que é que diz? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Ele faz esta pergunta retórica. Então alguém tem posses, vê o outro irmão que está necessitado, que está a passar fome, como é que a pessoa pode não se importar com a situação e dizer que tem o amor de Deus e que ama a Deus acima de todas as coisas? É o que João está aqui a dizer, isto não é uma interpretação, está aqui, é o próprio versículo. É quando ele diz, naturalmente, quando ele diz bens do mundo, está a falar isto, é posses, bens materiais. Um tem posses, tem bens materiais, vê o outro irmão a passar necessidade. Outra passagem muito interessante, por exemplo, nós vemos isso. Tiago 2, 15 e 16. Esta passagem faz ligação direta com esta outra. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e ou de alimentos de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? É tal e qual é a mesma coisa. Está o irmão a passar necessidade, nós somos chamados a amar uns aos outros, a condoer uns com os outros, a que a necessidade do irmão seja também a minha necessidade, e que a alegria do irmão e a abastança do irmão também é a minha abastança, no bom sentido, de que eu me possa alegrar também com isso.
Então, depois, quando viramos para a parte prática, se isso não acontecer, o que é que isso vale? Inclusive, esta passagem em Tiago está mesmo exatamente no contexto de mostra-me a tua fé através das tuas obras. Dizes que crês, fiz. O diabo e os demónios também acreditam em Deus. A questão é, onde é que está na prática a tua fé? Onde é que está na prática o teu amor? Onde é que está na prática aquilo que tu dizes e que cantas? Dizes que amas a Deus acima de todas as coisas? E é assim tão difícil depois amar o teu irmão? É assim tão difícil depois, na prática, amar o teu irmão? E é muito interessante que em Mateus 25, do 31 ao 46, é uma passagem muito conhecida, que é aquela passagem da volta de Jesus, da vinda de Jesus com os seus anjos, quando chegar à altura do juízo, para ele já fazer a distinção. E então, Jesus diz, não é, que vai separar as suas ovelhas para a sua direita e que vai separar como que os que são descrentes, que ele chama naquele contexto de cabras, não é um insulto, é distinção falando de ovelhas e cabras, é só uma distinção neste sentido, vai separar. E então ele vai se virar para as suas ovelhas e vai-lhes dizer: quando eu tive fome, vocês deram-me de comer. Quando eu tive sede, vocês deram-me de beber. Quando eu estava doente, tu foste visitar-me. Quando eu estava preso, tu foste estar comigo. Quando eu estava nu, tu agasalhaste-me. E depois é que... Melhor, vamos ler, exato. Eu estou a parafrasear para quê? Vamos ler a palavra do Senhor, que é muito melhor. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos, e prestem atenção, então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E agora pausa, não olhem. Não... Normalmente esta passagem é utilizada muitas vezes também para incitar a Igreja a uma maior ação social. Sendo que uma ação social é boa, benéfica e é importante haver numa igreja. Mas vamos ver o foco da ação social desta passagem. Versículo seguinte, o que é que ele diz? O rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quando nós estamos a fazer algo de bom para os nossos irmãos na fé, estamos a fazer algo para o próprio Jesus. Não é generalizado. Não é fazer boas ações. Quando nós estamos a fazer algo de benéfico para os nossos irmãos na fé. Estamos a falar de ação social, em primeiro lugar, no seio de igreja, e sim, também abençoando aqueles que nos rodeiam. Mas, em primeiro lugar, a primeira ação social, a primeira demonstração de amor prática tem que ser aos irmãos. Porque, novamente, como é que nós podemos dizer e vamos acolher aos de fora e depois deixamos os de dentro à fome, digamos assim? Como é que podemos nós dizer: não, eu sou uma pessoa muito boa, eu dou muitas esmolas, eu levo cestas básicas e não sei o quê. E, por exemplo, eu ouvi dizer que há um irmão lá na tua igreja que lhe cortaram a eletricidade esta semana e que tu não fizeste nada. Não, mas eu dou muitas cestas básicas, sou muito bom para as pessoas de fora. E, novamente, isto não é uma crítica a nós fazermos ação social àqueles que são estrangeiros da fé, digamos assim. Mas, em primeiro lugar, e como a ênfase desta passagem, estão os irmãos. Está a família do Senhor. Estão os filhos do Senhor. Foi o que o próprio Senhor Jesus disse: sempre que vocês fizeram a um dos meus irmãos, fizeram a mim. Então dirá
também aos que estiverem à esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, separado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidámos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Estão a ver o contraste? Fazer o bem aos irmãos da fé é a mesma coisa que fazer ao nosso Senhor. É a mesma coisa que fazer ao próprio Jesus. O próprio Jesus é que disse isso. Por outro lado, não fazer o bem aos nossos irmãos da fé é a mesma coisa que reter a ajuda a Jesus. É o mesmo que nós nos negarmos a agir amorosamente para com o próprio Jesus. E como o Senhor Jesus disse na passagem anterior de João: vocês são meus amigos se guardarem os meus mandamentos. Eu já não vos digo que vocês são meus servos, eu já vos trato como amigos. Vocês sabem tudo o que eu faço, sabem tudo o que tenho de fazer, vocês já são meus amigos. E eu dou a minha vida pelos meus amigos. Último versículo, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Naturalmente que aqui não está a dizer que nós não devemos preferir palavras de bênção ou palavras amorosas para aqueles que estão ao nosso lado. Isto não quer dizer que nós não devamos, porque devemos, preferir palavras de amor uns aos outros. Preferir palavras de bênção uns para com os outros. Que nós sejamos amorosos verbalmente uns para com os outros. Mas, mais do que acima de sermos da boca para fora amorosos uns para com os outros, é o quê? Prática. É na prática. Ele diz claramente: não amemos. Naturalmente, quando ele diz não amemos de palavra nem de boca, não está a dizer que é, não, acabou, ninguém vai dizer que ama o irmão, e de agora, nenhum irmão vai dizer que ama o outro, nenhum irmão pode usar, porque está aqui a dizer, não amemos de palavra nem de boca. Então, ninguém vai dizer que ama o irmão, ninguém vai proferir palavras de amor uns para com os outros. Não é isso que está a dizer. Não é nada disso que está a dizer. Está assim a dizer que não deve ser da boca para fora. E acima, e como marca verdadeira de se nós amamos, é nós, por sua vez, na prática e em verdade. Ou seja, nas nossas ações, nós amarmos. Se nós, imaginemos um caso horrível, escabroso, do marido que passava os dias e as noites a dizer à esposa: eu te amo, minha princesa. Eu te amo. E cada vez que ela queimasse o arroz, encher-te de pancada. Isso é amor? Isso é amor? Então, peraí, as palavras dizem uma coisa e na prática? E a verdade? Onde é que está o amor? O amor demonstra-se pelas ações. Tal e qual. Senhor, eu te amo. Senhor, tu és o dono da minha vida. Senhor, toda a minha vida entrega a ti. E na prática? Epá, hoje estou cansado de ir para a reunião de oração. Não, o sofá está quentinho, tenho aqui já o aquecedor ligado. Não vou sair de casa, não. Posso sair do meu conforto. Senhor, tudo o que eu sou, o meu respirar, tudo o que há em mim. Hoje não vou. Hoje não dá. Está apertado, hoje eu vou ficar em casa a curtir a minha cama, que também mereço, também sou filho de Deus. Estão a pensar o contraste? Ou melhor, estão a perceber o contraste? Se nós amamos, temos que demonstrar. Não há como amar a Deus da boca para fora. Ou nós podemos aqui todos nos reunir
convencermos uns aos outros e andarmos aqui a dizer que nós amamos a Deus, mas depois na prática poderíamos cair, está, naquilo que eu tenho enfaticamente criticado, virarmos aqui um clube social cristão, a gente convence uns aos outros que somos todos perfeitos, que ninguém tem problemas, que não há nada de mal em nós, e depois sermos achados diante do Senhor e Ele virar-se para nós. Então tu andavas a pregar em meu nome, andavas a curar pessoas em meu nome, andaste a expulsar demónios em meu nome, mas eu não te conheço de lado nenhum. Não te conheço de lado nenhum. Tu podias cantar e cantavas até muito bem, eras bem afinadinho e tal, mas eu não te conheço. Não eras dos meus filhos, não eras... Nunca realmente ouvi tu a fazer os meus mandamentos, a cumprir a minha vontade. Eu dizia que era para a esquerda, tu ias para a direita. Eu dizia que era para parar, tu avançavas. Eu dizia que era para tu avançar, tu paravas. Tu viveste a vida à tua maneira. Novamente, se nós amamos, por sua vez, o próprio Senhor Jesus disse isso, de que se nós amamos, nós temos de guardar os seus mandamentos. A forma como vamos demonstrar o amor a Ele é através das nossas ações. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem como dissociar. Se nós pensarmos naquilo que foi, por exemplo, o nosso relacionamento com os nossos pais, vai estar muito intrinsecamente ligado àquilo que eles nos fizeram. Sim, também às palavras que eles nos disseram, ou às que deixaram de dizer, mas àquilo que eles nos fizeram. E a gente vai pesar. Epá, realmente eu era amado. Ou, porventura, achar, não, olha, eu até nem sinto que era assim tão amado. Novamente, por exemplo, uma passagem já terminando, que nos leva também a meditar nisto, Ezequiel 33, 31, diz assim, isto é como que Deus a falar a Ezequiel, eles vêm a ti como o povo costuma fazer e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam. Pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro. Isto nós poderíamos dizer, e é fácil, não é, a gente apontar os dedos para os outros, que muitos meios ditos evangélicos e muitos meios ditos cristãos, basicamente o que é pregado, acima de tudo, é o benefício financeiro. Prega-se mais sobre dinheiro e sobre diabo do que se prega sobre a salvação, sobre o Senhor Jesus. Mas isso também pode acontecer no nosso meio. De nós estarmos a louvar a Deus e cultuarmos a Deus com base no lucro, na nossa ótica, com base no benefício. Tipo, esta semana o Senhor abençoou-me. Não, esta semana eu vou orar, esta semana eu vou à igreja bem contente da vida, porque o Senhor providenciou uma grande bênção para a minha vida. E depois chega uma semana, esta semana correu mal. Não, esta semana nem ao culto vou. Poxa, isto correu tão mal, esta semana nem ao culto vou. Nós não podemos adorar a Deus com base no lucro. Nós devemos adorar a Deus com base em quem Ele é. E Ele, como a sua palavra diz, e nós tantas vezes cantamos, Ele é o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando diz que todo o joelho se vai dobrar e toda a língua vai confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai, não quer dizer que vai toda a gente se converter. É que vai toda a gente reconhecer. Não! Os inimigos, os demónios, Satanás vai reconhecer. Como nós podíamos até ver que isso acontecia. Os demónios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Os demónios reconheciam que Jesus era o Salvador. Mas tal e qual vai acontecer que todos, uns a bem, outros a ranger os dentes. Vão todos reconhecer que só o Senhor Jesus é o Salvador. Que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. E nós devemos refletir. Se o Senhor não tivesse decidido nos salvar, se o Senhor não tivesse decidido estender a sua graça infinita sobre nós, e se o Senhor tivesse decidido justamente nos enviar todos para a condenação eterna, ainda assim, toda a nossa vida devia ser vivida em louvor, honra e glória ao Senhor. Porque nós devemos adorá-lo por quem Ele é. Não é por aquilo que Ele faz. Não é porque Ele é um gênio da lâmpada, ou Ele é um Pai Natal, ou porque hoje eu estou mais feliz, ou amanhã estou mais triste. Nós devemos adorar a Deus com base no seu caráter. Com base em quem Ele é. Isso deve ser o principal. Sim, Ele é bom para connosco. Sim, Ele
sua graça sobre nós. Sim, Ele decidiu fazer aquilo que era inaudito. E os próprios anjos ficaram perplexos. Espera aí. Então 1/3 de nós se rebelaram contra ti, tu expulsaste e mandaste embora. Agora aquela gentalha lá embaixo de Gote e tu vais salvá-los? Vais mandar um salvador? Espera aí. Jesus vai lá embaixo, vai se matar, vai morrer por causa daquela gentinha? Porque às vezes nós lá está, ficamos tão envolvidos no Deus é bom, isto é tudo acerca de nós, Deus fez tudo por nós, Deus quer só ter um relacionamento connosco e esquecemos em quem Ele é. Que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mesmo que eu morra daqui a 5 minutos, mesmo que eu tenha um cancro, uma doença terminal, o Senhor continua a ser merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como dizia um pai da igreja, mesmo que eu vivesse 1000 vidas, todas as vidas deveriam ser vividas em honra e glória ao Senhor. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar verdadeiramente nas nossas vidas e decidirmos na prática amar o Senhor com todo o nosso coração, acreditem, vai ser muito mais fácil a gente amar os nossos irmãos. Por isso é que já no Antigo Testamento a lei foi sumarizada em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Como eu costumo fazer aquele trocadilho, é o café do crente, C-A-F-E, coração, almas, força e entendimento. E somos chamados a amar o próximo como quem? A nós mesmos. Quanto mais o próximo, que é tão próximo que também é filho de Deus como nós. Então que o Senhor possa verdadeiramente tocar nos nossos corações, encher-nos e derramar mais da porção da sua graça, da sua unção, da sua Santo Espírito, e que verdadeiramente nós nos amemos uns aos outros. Não meramente por palavras, porque eu vos amo, mas com ações.